graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Glória a Jesus. Pode se assentar, irmão, tenha bondade. Acabamos de ouvir aqui uma canção poderosa que fala que em tempos de guerra a gente não pode parar de adorar, não pode parar de profetizar, não pode parar de falar, porque o descanso, a cura e a recompensa vem uma vez que nós fazemos isso, amém? Quem crê assim, dê um glória. Que bom, graças a Deus. Somos muito felizes por estarmos aqui nessa noite, com essa responsabilidade e privilégio de poder ministrar, compartilhar a palavra junto com os irmãos. Lembrando que este culto de sexta-feira é o terceiro culto onde nós estamos com um propósito de oração, de clamor e de profecias e de declarações de bênçãos sobre a cidade de Setúbal, onde nós cremos que teremos uma cidade transformada, amém? E a responsabilidade desse culto de hoje ficou sob os grupos de vida ao qual eu pertenço, o grupo de vida que se localiza ali no Monte Belo, e o grupo de vida liderado pela Andréia e os demais irmãos que estão aqui. Quero agradecer a todos que já estão a servir no ministério, amém? Que Deus abençoe. Os que não fazem parte do grupo de vida, mas que também se dispuseram para nos auxiliar, para ajudar no serviço do reino, amém? Que Deus abençoe e recompense poderosamente a vida de vocês. Irmãos, cada sexta-feira das quais nós estamos aqui com esse propósito, tem um tema. E o tema dessa sexta-feira é que nós somos geradores de milagre, né? Geração de milagre, geradores de milagres. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, um texto muitíssimo conhecido, e vamos ler esse texto. E tem um outro texto que eu quero falar, mas não há necessidade de os irmãos abrirem. Somente Marcos 16, versículos 15 ao 18. Amém? Os irmãos já encontraram? Vou estar fazendo a leitura, amém? A minha tradução pode diferenciar um pouquinho da que está ali disponibilizada para vocês, mas não terá dificuldade de entender. Disse-lhes Jesus: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, nessa passagem, que Jesus dá uma ordem. Jesus aqui, ele pede para que os discípulos façam o cumprimento daquilo que ele veio fazer, ou seja, continuem a fazer aquilo que ele veio fazer, pregar as boas novas a todos. E aí existe uma condição, que é crer e ser batizado para ser salvo, mas quem não crê já está condenado. A questão aqui não é o batismo, a questão aqui é o crer. Quem crê já está salvo. Quem crê em quê? Quem crê na mensagem transformadora do Evangelho, que Evangelho significa boas novas, e quem crer nessa mensagem já é detentor da salvação. E aí ele continua: os que crerem, eles terão sinais que o acompanharão. Como, por exemplo, nós lemos aqui: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, enfim, uma série de coisas que seguirão todos aqueles que crerem. E isso, na verdade, nada mais é do que milagres, mas a Bíblia fala que isso são sinais. A Bíblia fala que são sinais que acompanharão os que crerem. Interessante a gente falar que quando a Bíblia quer falar sobre milagre, é utilizado algumas palavras, como por exemplo, sinais, maravilhas e prodígios. Não é incomum nós estarmos lendo algum texto da Bíblia e encontrar alguma referência a milagre com a palavra sinais, como por exemplo este texto, como nós lemos, ou prodígios, ou maravilhas. Agora, o que é milagre? Vamos ir na raiz da palavra. A palavra milagre significa, no dicionário da língua portuguesa, um fato sobrenatural oposto às leis da natureza. E se nós formos mais a fundo ainda e formos procurar a raiz dessa palavra no latim,
de miraculum, que significa milagre, que tem um sentido lato que se aplica a qualquer acontecimento maravilhoso. Mas como a Bíblia foi escrita em grego, há pelo menos 3 palavras gregas que se referem a milagres, sinais e prodígios. E a primeira é semeion. Semeion é uma palavra grega que, traduzida na literalidade para a língua portuguesa, é sinal. E ela é usada pelo menos 77 vezes nas Escrituras. E só nos Evangelhos 48 vezes. Sinal é o termo que indica um dos milagres mais significativos da Bíblia, como, por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo. Temos outra palavra também, que é a palavra teras, que é uma palavra grega que, traduzida na literalidade, significa maravilha. Ou seja, maravilhas acontecem, maravilhas seguirão. A gente vê por diversas vezes, ou pelo menos por 16, como nós falamos aqui, esse texto, essa palavra no Novo Testamento, e sempre está se referindo a um milagre. Temos outra palavra, e eu acho que essa talvez seja a de mais importância, ou pelo menos a mais comum para nós quando lemos os textos, que é a palavra dunamis, que também significa milagre. E a raiz dessa palavra vem de dinâmico, de dinamite, de dinamismo, ou seja, no sentido de poder, com um sentido de energia constante. E a palavra dunamis ela é usada em muitos textos para falar um acontecimento maravilhoso, como por exemplo, 2 Coríntios 18, acerca dos dons espirituais, como por exemplo, Mateus 13, 58, para falar da ressurreição de mortos, para falar dos dons que nós recebemos em 1 Coríntios 12, para falar do derramamento do Espírito Santo naquela ocasião em Pentecostes, e para falar também da salvação dos pecadores através do Evangelho. E Paulo diz isso em Romanos 1,16. Ele diz assim: eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, pois é dunamis no grego, poder de Deus para a salvação daqueles que creem, também primeiro dos judeus e depois dos gentios. Ou seja, Paulo aplica essa palavra dizendo que a salvação é um poder milagroso, miraculoso que acontece na vida daqueles que creem. Ou seja, o maior milagre que nós temos e que nós podemos verificar na Bíblia é o milagre da salvação. Existem milagres e sinais e prodígios que nos deixam espantados e que a ciência até tenta explicar, mas não consegue. Como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho e muitos outros milagres. Mas só que, dentre esses milagres que nos chamam a atenção nas Sagradas Escrituras, a salvação é o maior de todos eles. No hebraico também, existem algumas palavras referentes ao milagre. Ot, mofete, pala, enfim, mas eu não quero entrar agora nos detalhes dessa palavra. Vamos direto ao que é um milagre. O que é um milagre? É um fenômeno que não pode ser explicado por causas naturais. É propriamente obra de Deus. Cientistas, filósofos, intelectuais, enfim, a física, muitas pessoas até às vezes tentam explicar um milagre, mas não há explicação para milagre. Não há explicação por meio das causas naturais para falar o que é um milagre. É exclusivamente e propriamente obra de Deus. E se você veio aqui nessa noite para receber um milagre e crer que Deus tem milagre para você, se eu fosse você, eu já estava glorificando o nome dele aí. Agora olha só, acerca daquele texto que nós lemos inicialmente, diz que os sinais seguiriam os que creem. Mas será que vocês, será que eu, nós temos observado esses sinais seguindo os que creem? Expulsar demônios, pegar em serpentes. Eu não saio correndo atrás de serpentes. Eu também não tenho bebido veneno. E eu não sei o que tem acontecido com a igreja que não tem vivido numa forma mais plena esses sinais. Aí eu me pergunto, será que as pessoas não creem? Não, eu acredito que todos creem. E o que eu entendo com isso é que o milagre, dentro da lista de dons que tem lá, que Paulo refere em 1 Coríntios 12, é um dom também, dom de maravilhas, dom de falar em novas línguas, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, dom da fé e dom de realizar milagres. Então eu acredito que nem todas as pessoas, mesmo que creem, não terão esses dons. E a gente vê isso, a prova disso é que nem todos conseguem fazer isso, que a Bíblia diz em Marcos 16, como nós lemos. Mas, seguindo, olha só, o milagre, como eu disse, é um fenômeno que não pode ser explicado. E para nós que cremos, não é necessária nenhuma prova. Não precisa se provar nada para nós cremos no milagre. Mas, para aqueles que não acreditam, prova nenhuma é possível. Você pode falar, você pode até conseguir provar um milagre, embora seja impossível, mas mesmo que você consiga, aquele que não acredita, ele não vai acreditar.
E se você crê, aliás, eu creio que você crê, por isso é que você está aqui, você tem probabilidades, possibilidade de sair aqui dessa noite em posse de um grande milagre. Agora eu faço uma outra pergunta: aonde reside o milagre? Qual é a fonte do milagre? De onde vem o milagre para as nossas vidas? Uma vez que nós colocamos por tema esse culto que nós somos os geradores de milagre, mas na verdade a fonte do milagre está nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somente somos instrumentos, agentes, por onde esse milagre sai da fonte, passa por nós que somos um canal e atinge os necessitados e os que creem para receber esse milagre. Quantos estão dispostos a ser um canal de milagre na vida dessa cidade? Glorifica o nome de Jesus aí. Agora olha só, o que é necessário para um milagre acontecer? Nós estamos aqui, estamos na expectativa de sair em posse de um milagre ou de que um milagre aconteça. Para um milagre acontecer, não depende do que nós realizamos, não depende do que nós desejamos, queremos ou precisamos. Um milagre acontece por uma livre manifestação exclusiva da vontade de Deus para a expressão ou para o cumprimento do seu propósito. Se Deus quer cumprir um propósito, irmãos, Ele não precisa de mim para um milagre, Ele não precisa dessa igreja, Ele não precisa de ninguém para realizar um milagre, porque Ele quer realizar um milagre. E Isaías diz: agindo Deus, quem impedirá? Nada, nem ninguém pode impedir o agir e o milagre de Deus na sua vida. Mas então o que é necessário para um milagre? Nós que estamos aqui na expectativa de receber, olha só, é interessante notar que todas as vezes que Deus realizou grandes intervenções na vida da humanidade e em especial na vida do seu povo Israel, o povo judeu, Deus interviu com grandes manifestações. Por exemplo, quando Ele escolheu um homem e uma mulher para gerar o seu povo, Abrão e Sara, os dois avançados em idade e ainda Sara estéril, ou seja, um grande milagre já aconteceu ali para o surgimento do seu povo. Esse povo, depois de constituído, foi levado cativo, escravo para o Egito. Todos estão acompanhando o raciocínio? Todos conhecem a história? Amém? Glória a Deus. Esse povo ficou 400 anos como escravo no Egito. E Deus intervém de maneira poderosa com todos aqueles milagres no Egito, para que o seu povo seja liberto. Esse povo liberto uma vez, é constituído reis e tal, reinados, e todos nós sabemos. E muitos dos reis não faziam o que agradava a Deus, e fazia com que esse povo se desviava do culto e de adoração a Deus, adorando outros deuses como Baal, Aserá e outros tipos de deuses. Deus não se agradou disso e se manifestou de maneira poderosa para que o culto a Deus fosse restabelecido no meio do seu povo. Estava somente Elias, 400 profetas de Baal e 300 de Aserá. Elias fala assim: vamos fazer aqui um desafio para vocês entenderem quem é Deus, porque todo Israel estava adorando esses outros dois deuses. Ele faz um desafio, levanta um altar, coloca o holocausto e diz assim: vamos orar, o Deus que responder com fogo, Ele é Deus. Então, todos ali, profetas de Aserá e Baal, fizeram seus rituais, fizeram o seu clamor, fizeram o seu louvor, fizeram tudo, pedindo a intervenção desse Deus, e nada acontecia. E a oração de Elias foi muito simples: Deus, mostre para esse povo que há Deus em Israel, e cai fogo do céu, uma manifestação poderosa para intervir em algo que estava tudo errado numa cidade, num povo. Então, quando Deus quer realizar um milagre, é porque Ele quer intervir em algo que está errado. Tem algo errado na sua vida? Tem algo errado na sua família? Tem algo que está errado nessa cidade? Deus tem o poder de intervir e trazer a ordem através de sinais, de milagres, maravilhas e prodígios. Deus tem esse poder. Glória a Deus, aleluia. Jesus, quando nasce, é de uma maneira milagrosa também. Uma virgem que gera um filho. Isso ninguém consegue explicar. E quando Ele vem para estabelecer o seu reino através da pregação das boas novas, para confirmar aquelas palavras e confirmar que Ele era o Messias, milagres seguiam o que Ele pregava. Porque milagre por milagre, milagre não é um fim em si mesmo. Só um milagre não resolve nada. Ele tinha que pregar, e para as pessoas crerem que aquilo era verdade, sinais seguiriam o que ele falava. Quando a igreja é estabelecida, os apóstolos estão orando,
cumprindo o que Jesus pediu. Estão lá, fiquem em Jerusalém, ficam lá, que eu vou revestir vocês de poder, dunamis, é o que nós lemos. E vocês farão que a Judeia, e vão pregar em todos os lugares, Samaria, em todos os lugares vocês vão pregar. E eles estavam lá. Quando eles receberam esse dunamis do Espírito Santo, alguns acharam que eles estavam bêbados até, mas Pedro levanta, revestido desse poder, e começa a pregar a palavra, e o maior milagre acontece, 3.000 pessoas se convertem através daquela pregação. Tem pregado a palavra, meu irmão? Tem pregado a palavra, minha irmã? Prega a palavra, os sinais vão seguir você, porque nós lemos aqui, nós cantamos, profetiza a cura, o milagre, que a recompensa vem, os milagres vêm, mas tem que falar, tem que pregar a palavra. Então o que eu devo fazer para receber um milagre? É preciso ter fé. Eu queria aqui pedir para o Francis colocar um vídeo sobre fé aqui, rapidinho, 2 minutos, para não quebrar aqui o clima da pregação, mas eu acho muito importante a gente colocar esse vídeo aqui, falando sobre fé. Minha sogra, ela vai falar, ela deu esse depoimento de 2 minutos de lá do Brasil, e vai falar um momento de fé da vida dela, uma serva de Deus, a qual eu admiro e respeito, e ela viveu esse milagre. Eu gostaria que vocês tivessem aqui conhecimento do milagre que ela viveu. Pode ser, Francis? Ok, pode passar então. Boa tarde, graça e paz a todos. Meu nome é Eliana, eu sou serva do Senhor desde o meu nascimento. E eu me casei muito jovem, casei com 17 anos e eu tinha dificuldade para engravidar, né? E eu passei por vários tratamentos e os médicos falavam que o meu útero ele era infantil e virado. Então seria impossível, né, engravidar naturalmente. E eu congregava na Igreja do Brasil para Cristo, onde o pastor Benedito de Oliveira, já falecido, todos os dias das mães, ele fazia uma homenagem às mães, ele dava uma rosa para cada mãe. E eu evitava até ir nesses cultos, porque não tinha o que estar comemorando, ficava bem triste. Mas nesse dia eu fui, e quando ele fez toda a homenagem, sobrou 2 rosas. Aí ele falou assim, levantou a rosa e falou, quem pegar essa rosa aqui vai ser contemplada e vai engravidar. A mulher que tiver aqui e é estéril vai engravidar. Eu fui correndo. E aí peguei a rosa com muita fé, e foi um ato de fé, irmãs. Deus me deu uma força mesmo. Isso foi em maio de 1981. Quando foi no dia 1º de fevereiro, aí eu tive minha filha Lloyd, né? Que hoje também já é casada, tem 2 filhos, né? Tem 2 netos da minha filha Lloyd, né? E tem a minha filha Joyce, que congrega aí também com vocês, está em Portugal, onde eu tenho meus 2 netos, Murilo e Angélica, né? Então, que esse testemunho venha servir para vocês, né? Quem tem um sonho, põe sua fé em prática, né? Deus, ele realiza sonho, né? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, jamais, né? Então, fique com esse testemunho e fique com a paz de Cristo. Fique com Deus. Amém, glória a Deus. Poderíamos aplaudir o Senhor por esse milagre? Glória a Jesus. A Joyce, quem ela fala, é minha esposa, amém? Hoje ela não está aqui no culto, mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas, e é um testemunho muito forte, né, meu irmão? Ela não podia ter filhos, e ela falou que utilizou a fé. E o que eu devo fazer para receber um milagre? No caso dela foi fé, e nós vemos aqui exemplos na Bíblia de que pessoas também tiveram atitudes de fé para obterem seus milagres. Em Mateus 9:22 diz que uma mulher que sofria com fluxo de sangue há mais de 12 anos, eu estou usando textos muito simples para não confundir os irmãos, e quero que os irmãos tenham a compreensão disso. Ela gastou todos os seus recursos em médicos e ela não tinha obtido a cura. E aí ela ficou sabendo que Jesus iria passar próximo à sua casa. E aí ela diz assim: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Isso é uma convicção, isso é uma certeza daquilo que não se vê, que Hebreus fala, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas certeza das que se esperam.
Ela disse, se eu tão somente tocar, eu serei curada. E esse ato de fé fez com que ela chegasse, rompesse com a multidão e tocasse em Jesus. E Jesus disse que isso é a virtude dele, porque alguém tocou nele diferente, tocou com fé. Tem fé, irmão? Você tem fé para tocar em Jesus? Você tem fé para lançar ou para profetizar uma palavra de convicção, de tão somente hoje eu fizer tal coisa, Deus vai me abençoar? Você tem essa fé? Então continue com ela em nome de Jesus. Outra mulher de fé é a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela viu Jesus passando e correu até ele. E aí falou assim, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. E Jesus continuou andando e não lhe deu palavra alguma. E os discípulos começaram a falar assim, olha, manda essa mulher embora, manda ela embora. E Jesus foi enviado. Aí Jesus fala para ela assim, olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, para o povo judeu, não para o povo cananeu. E ele falou assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ou seja, eu sei que o Senhor veio para servir o seu povo, colocar o melhor na mesa do teu povo, mas das poucas migalhas que caírem, eu que não faço parte desse banquete, eu posso pegar essas migalhas e ser abençoada. É muita fé, irmão, é fé, é muita fé. E ela foi abençoada, porque Jesus diz assim, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante, a filha da mulher foi curada. Irmão, você tem que utilizar a fé. É um dispositivo que você tem, que Deus te deu, e você tem que utilizar. A irmã falava aqui no louvor, vamos exercitar a nossa fé. Então exercite a fé, irmão, porque você certamente terá uma grande chance de receber milagres da parte de Deus, amém? Mas, e eu que não tenho fé? Se de repente você que está me assistindo, ou se tiver alguém aqui que fala assim, olha, eu não consigo mais ter fé, por uma série de questões, decepções religiosas, decepções com igreja, decepções com família, eu já não consigo mais ter fé. Olha, ainda há chance para você, porque existia um homem paralítico que estava na beira de um tanque, 38 anos. E por que ele estava na beira daquele tanque? Porque existia um mito, algo místico, que falava que todas as vezes que a água daquele tanque era agitada, quem entrasse naquele tanque receberia o seu milagre. E ali ficava uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, todo tipo de enfermos ficavam à espera da agitação daquele tanque. E aí, Jesus chega até aquele homem e fala assim, quer ser curado? Ele já não tem fé, ele tem justificativas, e a fé dele estava no tanque, no agitar das águas, no anjo que descia, não em Jesus. E ele fala assim, sabe o que é? Eu sou paralítico, estou aqui há 38 anos, não consigo chegar, várias vezes as águas já foram agitadas, todas as vezes que eu me aproximo alguém entra primeiro, eu nunca recebo milagre, estou aqui todo esse tempo e nada. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, Jesus não falou por que ele estava lá, e a fé dele estava no local errado. Talvez a sua fé está no local errado, talvez você está usando um monte de justificativa como aquele homem usou, mas pela misericórdia e graça de Deus, ele vem até hoje e fala assim, quer ser curado? Quer ser curada? Quer ser curado, irmão? Para de dar desculpa, para de justificativa, para de colocar fé no seu dinheiro, para de colocar fé no seu emprego, para de colocar fé nas pessoas que estão dizendo que vão te abençoar e não vão, para de colocar fé nas possibilidades humanas, coloca fé em Jesus, mas não tem, fique tranquilo, Jesus mesmo assim vem e fala, pega a tua cama e anda. Existia um homem também que não tinha possibilidades nem sequer de exercitar a fé, ou de dar desculpa, ou de qualquer outra coisa. Ele vivia na cidade de Gadar, na província dos Gadarenos. Jesus atravessa o mar e olha só, que Jesus estava atravessando o mar para ir àquela cidade, e o mar ficou revolto. Não sei que tem alguma coisa a ver, né? Por que o mar ficou revolto na hora que ele estava indo para a cidade? Aprendemos alguma coisa ali. E tem pessoas que pode até estar nos ouvindo hoje e falar que não acreditam em Deus, né? E eu vou te falar uma coisa. Por que você não acredita em Deus? As pessoas respondem, porque há muita maldade no mundo, há muita injustiça, há muita violência. Se Deus existisse, as coisas não estariam mais assim. Mas o mal respeita limites? O mal respeita fronteiras? Respeita autoridades? Respeita classe social? O mal não respeita. Então, por que o mal já não dominou tudo? Se Deus não existe. Ou você acha que é a bondade dos homens que são boa? Porque Paulo diz que não há um homem bom sequer. Nenhum. Todos são mentirosos.
e carentes da glória de Deus. Mas enfim, só um parêntese. E Jesus está chegando até aquela cidade. Quando ele chega, sai um homem ao seu encontro que vivia nos sepulcros. E esse homem se cortava, esse homem se mutilava, e ele vivia naquela situação terrível. Alguns homens prendiam ele com as correntes, mas ele conseguia se soltar. E aí, quando Jesus se aproxima, ele solta um grito e diz assim: por que vem me importunar, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em nome de Deus eu te peço, não me torture, não venha me perturbar. Jesus chega perto dele e diz assim: qual o seu nome? Ele diz: Legião. Então Jesus expulsa aquela legião, manda para uma manada de porcos, que depois vai para um desfiladeiro e se despenca no precipício. Ou seja, qual era a manifestação de fé daquele homem? Qual era a consciência daquele homem? Qual era o estado de normalidade daquele homem para Deus fazer um milagre? Nenhum. Então quero dizer que às vezes você vê pessoas que não têm condição nenhuma de falar se crê ou não, mas mesmo assim, pela misericórdia, graça e o grande amor de Deus pelo pecador, ele vai lá e liberta. E os demônios que estão atormentando as vidas aqui nessa noite, eu dou uma ordem em nome de Jesus: sai dessa vida, no nome de Jesus. E aí há uma grande confusão também, porque o diabo pode realizar milagre. Mas como assim? O diabo pode realizar milagre? Não tenha dúvidas disso, que ele pode. Em Mateus 24, quando Jesus está falando sobre a grande tribulação e os fins dos tempos, ele diz assim: pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, não são pequenos, são grandes, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos, até eu e você. Mas como identificar isso? Em Apocalipse, João, ele tem uma visão, porque o apóstolo João, ele está numa ilha e ele recebe uma visão do Apocalipse e escreve todo o Apocalipse. E nessa visão, ele vê muitas coisas, e uma das coisas que ele vê está registrada em Apocalipse 13. Ele diz assim: olha, vi uma besta que saiu da terra, tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava com voz de dragão. Quando nós falamos de cordeiro, qual a primeira coisa que vem na sua mente? O cordeiro imaculado, o cordeiro que foi mudo ao matadouro. E essa referência é a quem? A quem? Jesus. Mas ele vem como um cordeiro, como um crente, como um cristão. Mas quando ele fala, o ensinamento é de dragão. Entenda, você vai ver igrejas, você vai ver apóstolos, você vai ver discípulos, você vai ver reverendos com cara de crente, com igrejas maravilhosas, mas o ensinamento é de dragão. Mas os sinais acompanharão também, mas o ensinamento, irmão, se não fala que você tem que se arrepender, ter uma vida transformada, entregar para Jesus, é voz de dragão e não de cordeiro. E este homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, porque se recusaram a aceitar a verdade que salvaria, queria um milagre, mas não queria a mensagem da salvação, queria o carro novo, queria a casa, queria a cura, mas não queria a salvação. E olha só, isso é muito forte, 2 Tessalonicenses 2:9, portanto, Deus fará que sejam enganados, porque eles creram na mentira. Não adianta vir só atrás de milagre, não adianta vir só atrás de solução do seu problema. Deus não é banqueiro, Deus não é dono de agência de carro, Deus não é, Ele é médico dos médicos, sim, mas Ele não está aqui para ficar curando coisinhas que você pode tomar remédio. Deus tem poder de fazer o maior milagre, que é te salvar, e é isso que Ele quer. E se você ficar só atrás de milagre, irmão, você vai perder sua salvação. Não vamos perder esse maior milagre, não vamos perder esse maior milagre em nome de Jesus. Então por que nós não vemos tantos milagres hoje? Porque as pessoas querem o milagre, não o milagreiro. Não quer. Interessante que, olha só, eu não vejo nenhum relato na Bíblia com uma campanha, com data e hora para milagres. Eu vejo crentes indo para a igreja, como por exemplo Pedro e João estão indo para a igreja, e aí tem um coxo, um paralítico na porta da igreja, pedindo esmola. Aí ele sente: irmão, me dá uma esmola. Ele fala: eu não tenho dinheiro, não tenho nem prata nem ouro, mas você quer uma coisa? Levanta e anda. Não tinha nenhuma placa de campanha, não tinha nenhuma placa de dia tal, milagre tal. Vai lá, prega a palavra e o milagre acontece.
Jesus saía andando e as multidões o seguiam. Por quê? Porque queria ouvir e queria receber milagre. Mas as pessoas não querem mais ouvir, não querem transformação, querem apenas um milagre. Como se fosse, um milagre em si mesmo não é nada. Sabe por que não é nada? Porque Jesus viu 10 leprosos, 10. Chegou e curou os 10. E falou, vão lá, cumpram a lei. Mostra ao sacerdote para ele examinar, segundo Levíticos, e falar, olha, sim, está curado da lepra, pronto, é milagre. Todos foram. Só um voltou para agradecer. Entenda? Todos receberam milagre, só um voltou para agradecer. Ou seja, as pessoas recebem milagre e vão embora da igreja. Recebem milagre e saem da igreja, esquece Cristo. E o que voltou era samaritano. Mas não, eu quero milagre. Cristo não. Eu quero milagre, mostro para o sacerdote e vou seguir minha vida. Não quer Cristo. Nem para agradecer voltaram. Então como que eu posso ser um gerador de milagre segundo o tema dessa noite? Pregando a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo. E Paulo orava por isso. Paulo, quando ele escrevia as cartas, falava assim, estamos aqui orando para que Deus abra as portas do Evangelho. Paulo orava por isso. Olha só. Paulo diz, repito de novo o mesmo texto, pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Mas aí a pessoa tem medo de falar que é crente na empresa, tem medo de falar que é crente na faculdade, tem medo de falar que é crente. Não tem problema, meu irmão, pregue, se possível sem a Bíblia, com o seu comportamento, com o seu modo de viver. Então por que precisamos falar tanto das boas novas da salvação? Porque se quisermos ser geradores de milagres, temos que falar. Porque a gente prega e para confirmar essa mensagem, milagres acontecem. E as pessoas falam assim, olha, minha vida foi transformada depois que aconteceu aquilo. Porque não é só, entenda, grandes milagres é só intervenções necessárias mesmo. Como nós lemos no Egito e todas aquelas lá. Agora, em Romanos diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais têm ouvido a seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém fala? E como alguém falará se não for enviado? Pois as escrituras dizem, como são os belos pés dos que trazem as boas novas. Mas aí completa assim, nem todos porém aceitaram as boas novas. O próprio Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí Paulo diz assim, encerra, portanto, a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, irmão. Prega a palavra de Deus. E não é no altar. Não é no altar. Meu irmão, eu estou aqui em Portugal há quase 2 anos. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho de subir aqui e ministrar a palavra do Senhor. Mas em todos os lugares que eu passei, que eu trabalhei, eu nunca deixei de falar do amor de Deus. Eu trabalhei na Santa Casa de Misericórdia aqui de Setúbal. E aí no primeiro mês eu já comecei a falar do amor de Jesus, do amor de Jesus. Levei pessoas no grupo de vida da Ema, do Rodrigo, trouxe aqui na igreja. E aí encontrei uma crente lá que disse assim, olha, eu estou aqui há 3 anos, eu nunca evangelizei ninguém. Meu Deus, como pode isso? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Então qual é a razão dos milagres? Quando Jesus realiza o primeiro milagre, quem sabe qual é? A transformação da água em vinho. E aí diz assim, este sinal miraculoso em Caná foi o primeiro de Jesus. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Porque assim, a mensagem tem que vir em seguida do milagre, nesse sentido aqui, para que se crê na mensagem. Então pregue, e não fique preocupado com o milagre, ele é uma consequência natural da pregação. Agora diz assim, Hebreus, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Hebreus 2, 3, 4, pode acompanhar, irmão. Que foi anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós, por aqueles que a ouviram falar. Olha só o que o escritor está dizendo. O que faz a gente pensar que nós vamos escapar se a gente negligenciar essa salvação? Porque ela foi anunciada pelo Senhor, por Jesus, e transmitida a nós, por quem mais? Pelos que ouviram, pelos apóstolos, pelos discípulos, enfim. E Deus confirmou como essa mensagem? Por meios de sinais, maravilha e diversos milagres e dons do Espírito Santo. Então existem muitas pessoas que creem em milagres, mas se não crê em Jesus, que é a expressão maior do milagre, não adianta.
Porque tem pessoas que acreditam que santo faz milagre, que homem faz milagre, que água faz milagre, que qualquer coisa faz milagre, que cordão faz milagre. Pode crer. Ninguém está aqui desrespeitando a sua fé. É uma liberdade que você tem. Mas se você não crê em Jesus, que é a própria manifestação de milagre, de nada adianta. Mas Deus ainda realiza milagre hoje para nós encerrarmos? Sim. E como que você prova isso? Só utilizei Bíblia, irmão. Não utilizei nem eu acho e nem eu acredito. Ok? Porque eu não concordo com esse tipo de... Eu acho. Não, eu não acho. É a Bíblia que diz. E aí, Jesus vai até uma aldeia e encontra duas amigas, Maria e Marta, extremamente tristes, chorando. E aí, por que elas estão assim? Porque o seu irmão Lázaro morreu. E depois de ressurreto, ele fala assim, eu não lhe disse, depois que ele ressuscitou, ele olha para elas e fala assim, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Deus ainda realiza milagre. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí o que nos conforta é que em Hebreus 13:8 diz assim, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? Irmãos, pode ser que eu veja pessoas sendo curadas de maneira sobrenatural, mas o que eu quero para vocês, de verdade, é que aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração de nenhum homem, é o que eu quero que vocês recebam. Amém? Gostaria muito de ver milagres acontecer na sua vida. Desejo e profetizo ainda. Se eu tenho essa condição aqui na autoridade da palavra de Deus. Mas o que eu quero, irmão, é que você veja coisas que ninguém viu. Que você ouça coisas que ninguém viu. E que chegam coisas no seu coração que não chegou ao coração de nenhum homem. E você sabe do que eu me refiro. É da salvação em Cristo Jesus. Porque assim como Ele é, assim nós o veremos. Amém? Então, se você crê no milagre, se você crê nessa palavra que não é exclusivamente minha, é a palavra de Deus, levante, aplaudindo o nome do Senhor Jesus e vamos glorificar o nome dEle, vamos louvar o nome dEle, amém? Quero chamar aqui o pessoal do louvor, para a gente cantar mais um hino, amém? E vamos adorar. Eu quero convocar você, quero pedir, tá bom? Que você ore por um milagre. Porque mas você disse que tem que ter fé, tem pessoas que não têm fé, é exatamente isso. Para Deus não precisa nem da fé. E nós vimos isso, que o homem paralítico não tinha fé. O homem demoniado, cheio de legião na cabeça, não expressou fé. E eu estou dizendo isso porque talvez você chegou aqui com a sua fé tão abatida, você chegou aqui às vezes tão para baixo, tão sem condições de crer, que você vai falar assim, olha, eu vou sair daqui sem o meu milagre. Não, Deus tem milagre para a sua vida, se for do propósito dele cumprir. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome de Jesus então? Amém? Glória a Deus. Quão grande Ele é grande, é o não meu tenho dúvida. Deus, cantarei. Ele é muito grande. Quão grande é o meu Deus, E o que Ele pode fazer é muito maior. todos hão de ver. Cria aí, meu irmão, recebe. Quão Recebe. grande Recebe. É a palavra de o Deus meu para sua vida. Você vai sair daqui sendo um gerador de milagres, porque pessoas ouvirão você pregar. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Aleluia. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Diz que Ele é grande. Quão grande Ele é grande para fazer milagres, irmão. é o meu Deus. Cantarei Não coloca impossíveis diante dele. Ele é o Deus do quão grande impossível. é o meu Deus, e todos hão de ver. Aleluia, eu creio, Deus, no milagre. Quão grande Receba um milagre aí na sua casa, você que nos acompanha. é o meu Deus. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Ele ainda realiza milagre. Amém? Sobre todo nome eu seu, tu és digno do louvor.
Jesus é grande, meu irmão. Jesus é grande, minha irmã. Não há nada impossível para Ele. É o meu Deus. Receba o que Ele tem para você nessa noite. Se você tem fé para profetizar um milagre, começa a profetizar. Se há alguém que está precisando de um milagre, profetiza. Porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele ouve a sua oração. Ele entende a necessidade daquele ao qual você intercede. Se você intercede por você mesmo, ore, peça um milagre. Peça. Se você tem fé para isso, peça. Se não tem também, comece a exercitar, como falamos aqui. Deus tem fé. Aliás, Deus tem milagre para você que tem fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Glorifica o nome dele. Ele é poderoso, meu irmão, para fazer um milagre. Embora nós vemos relatos os quais eu utilizei, que Deus operou milagre mesmo sem a existência da fé, mas o fator fundamental ainda é a fé. Ainda é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Foi dito aqui no início. E nós estamos aqui na mesma comunhão, na mesma ligação. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra para a glória do nome dele. Amém? Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Tome os seus assentos, aplaudindo o nome de Jesus. Tá bem?